19 Witch Online capítulo 671 The Lord. Um deles morreu. Gaia reagiu fortemente. Seu coração batia forte contra o peito porque ela sentia uma forte conexão com um dos lutadores. Ela era mãe de toda a vida e podia sentir que um deles morreu. Mas, a sensação que ela recebeu de um dos lutadores foi estranha porque ela sentiu que estava conectada com aquela pessoa em um nível espiritual. Ela não poderia dizer quem morreu porque ambos os lutadores estavam em um nível de poder igual ao dela ou talvez até acima. Os deuses primordiais estavam reunidos ao seu redor com expressões solenes. A luta entre os dois poderia ter destruído o mundo inteiro, mas, felizmente, parecia que eles entendiam seus poderes e conseguiam controlar o suficiente para limitar os danos. No entanto, o pilar de fogo obviamente mostrou que um deles perdeu o controle e estava a segundos de destruir a atmosfera do mundo. A Era do Gelo não estava longe de acontecer. Satanás já entrou em contato? Lúcifer perguntou com uma expressão fria de seus subordinados. Eles responderam com não e não ousaram mais olhar para o furioso Rei Demônio. E desculpe-me, Rei Demônio Lúcifer. Lúcifer virou-se para o fundo do convés de comando e viu Erebus, o antigo deus primordial, esfregando as mãos enquanto abaixava a cabeça. O que? Os deuses primordiais devem estar cientes do que aconteceu com Satanás. Então, sugiro enviar um homem como espião para descobrir. Erebus falou respeitosamente. Eles perceberão imediatamente se o demônio entrou na cidade. Lúcifer disse friamente e voltou-se para os monitores. E se nós enviarmos um humano? Erebus disse e viu Lúcifer se virando para olhar para ele com a sobrancelha levantada. Podemos enviar meu sucessor para lá para pescar todas as informações de que precisamos. Seu sucessor. Ele é confiável. Ei, sim, porque eu estou no controle dele. Erebus apontou para sua cabeça e sorriu. Ele ainda não sabe, mas não pode fazer nada que eu não queira que ele faça. Lúcifer ponderou por um momento antes de assentir. Mande uma mensagem para ele. Ele ainda tem que entrar na cidade sem ser notado. Isso não será um problema. Erebus riu. Ele já está no Paraíso Branco. Oh! Lúcifer bufou dentro de sua mente. Ele sabia o que Erebus estava tentando fazer. Ele estava tentando abrir caminho a seu favor e aumentar seus seguidores dessa maneira. Bem, não importa, desde que ele seja útil. Erebus fez uma reverência e saiu pelas portas deslizantes com um sorriso malicioso. Aquele idiota do Arthur. Ele vai se arrepender de convidar um The Lord para lá. Ele realmente achava que estava do lado deles. Que divertido. Você pegou isso? Sim, agora saia da minha mente. Um The Lord deu um tapa na cabeça para tirar a voz de sua mente. A voz desapareceu, deixando sozinho na sala mal iluminada de seu prédio. Ele estava hospedado em um prédio que ficava a apenas 100 metros da sede da Legacy Company. Era cercado por ruas, restaurantes, bares e prédios com outros humanos morando dentro. Um The Lord fechou a TV e foi até a cortina da janela. Ele fechou as cortinas e olhou para o quartel-general distante. Era quase impossível passar despercebido quando ele entrava no prédio porque já havia deuses no andar de baixo. No entanto, depois de quebrar suas correntes, seu domínio da distorção da realidade aumentou drasticamente. Ele agora poderia até se esconder na fenda da realidade, onde poderia se esconder de qualquer um. Ele fechou as cortinas, pegou o paletó da cama e saiu do prédio. Os postes iluminavam as ruas com uma cor quente, enquanto todos os becos ao redor estavam assustadoramente escuros. Um The Lord enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta e começou a caminhar em direção ao quartel-general distante. Ele se manteve discreto e passou despercebido pelos guardas ao redor, que marcharam pelas ruas para vigiar aqueles becos escuros. Depois de fugir de todos os guardas, ele estava prestes a passar por um prédio quando de repente uma porta se abriu, revelando uma bela jovem segurando seu estômago. Ela segurava um saco de lixo na outra mão e olhava diretamente para a lixeira, localizada a apenas 5 metros da porta de entrada. Luna olhou para o lado e seu coração quase saltou do peito. Um The Lord olhou para ela silenciosamente com uma expressão fria. Ela me viu.
Acho que ninguém vai notar se ela desaparecer por enquanto, mas só para ter certeza, tenho que escapar deste lugar depois de descobrir todas as coisas de que preciso. Luna viu a mudança em sua expressão e imediatamente convocou uma varinha. Alice. Delor olhou pela janela e viu outra mulher correndo em direção à porta da frente. Outro. Eu não posso fazer isso silenciosamente, mas talvez eu consiga se eu cobrir este prédio com um reality crack, mas isso logo será notado por outros, então eu tenho que terminar isso rapidamente. Rachadura da realidade. Delor bateu no ar vazio à sua frente e, de repente, o ar rachou e cercou todo o edifício com os três dentro. Magia de Luna. 8 circular, quebre a terra. Luna acenou com sua varinha e atacou Delor com um feitiço baseado na terra. O chão rachou ao redor dele e o fez voar. No entanto, ele logo parou após colidir com as rachaduras. As rachaduras eram quase como paredes inquebráveis. Alice saiu do prédio e viu o que estava acontecendo. Seu rosto ficou gelado. Delor, o que diabos você está fazendo? Matar vocês dois. Não é tão óbvio, idiota. Delor caiu de pé e correu para as duas belas mulheres. Os feitiços de Luna brilharam no ar e atingiram Delor, mas todos os feitiços desapareceram magicamente. Deformador da realidade. Delor ergueu a mão enquanto fazia todos os feitiços desaparecerem. Ele então apareceu diante de Luna e estalou os dedos. Mate a realidade. Luna viu a realidade em torno de sua pausa. Era como se toda a realidade estivesse desabando sobre ela. Luna. Alice gritou e correu para Delor. Seu coração disparou rapidamente, e era quase como se tivesse um motor de corrida. Enquanto corria, de repente ela viu o tempo fluir cada vez mais devagar até que tudo desacelerou. Ela viu as diferentes formas da realidade caindo sobre Luna. Ela podia ver que a bela mulher de cabelos negros não sobreviveria a isso. A realidade desmoronaria completamente ao seu redor em um segundo e então ninguém seria capaz de salvá-la. No entanto, Alice viu tudo tão claramente e arrastou Luna para longe de Delor. Ela enterrou Luna em seu abraço e voltou para o prédio. Depois que a porta se fechou atrás deles, o tempo mudou novamente e a realidade se desfez na frente de Delor. Um vazio de espaço em branco apareceu diante dele antes de ser rapidamente restaurado. HMPH, os dois morreram. Delor pensou em voz alta depois de ver as duas mulheres desaparecendo repentinamente. Ele pensou que a queda da realidade fez com que ambos fossem dissolvidos em átomos. Witch Online capítulo 672 Deus da morte e da vida. A rachadura da realidade desapareceu. Delor estalou os dedos e fez com que as estranhas rachaduras desaparecessem. As ruas voltaram ao normal e os prédios não pareciam diferentes. Ele ajeitou as mangas e se afastou do prédio para continuar sua caminhada até a sede. Dentro do prédio, Alice estava escondida embaixo da janela enquanto segurava a boca de Luna. Depois que os passos desapareceram, ela removeu a mão e respirou fundo. O que aconteceu? Luna olhou para ela com seu rosto fofo, parecendo surpresa. Não tenho certeza. Alice olhou para si mesma no reflexo da janela e se perguntou o que havia acontecido. Ela se lembrava claramente que o tempo havia parado e que ela havia salvado Luna da morte certa. Lembrou-se de seu coração batendo com tanta força que pensou que seu peito fosse explodir. Luna espiou pela janela e não viu aquela pessoa em lugar nenhum. Ele se foi. Por que você acha que ele nos atacou? Ele está fazendo algo obscuro, tenho certeza. Alice sentiu que a maneira de agir de Delor não era natural. Ele não iria simplesmente atacá-los do nada. Mas, uma coisa era certa, ele não estava do lado da humanidade. Não podemos deixá-lo fazer o que quiser. Luna ainda se lembrava da surra que recebeu dele. De qualquer forma, precisamos informar os deuses. Delor nos deixou porque pensou que tínhamos morrido. E se ele nos vir nas ruas? Não podemos vencer contra ele. Alice era a voz da razão. Mas até ela sabia que eles poderiam ter que correr riscos e expor Delor. Você é a sacerdotisa. Você não pode se comunicar com os deuses. Luna então perguntou. Oh! Alice exclamou.
Ela esqueceu completamente sua identidade como sacerdotisa. Tudo bem, preciso de algumas coisas para fazer a cerimônia. Eu vou pegá-los. Luna ficou de pé. O que você precisa? Vela, palitos de fósforo, pólvora de qualquer tipo e uma cruz. Luna assentiu e correu para o quarto. Tenho tudo o que preciso na minha interface, mas infelizmente não sou um Shinebreaker. Alice pensou, com uma leve frustração. Enquanto ela se levantava, ela pensou. Seria tão útil apenas dizer interface, pegar as coisas que você precisa e usá-las. Mas, infelizmente. No entanto, assim que ela pensou nisso, uma tela holográfica apareceu diante dela, brilhando com uma tonalidade brilhante. Ah! Alice cambaleou para trás e caiu no sofá. Ela esfregou os olhos e pensou que estava tendo alucinações. No entanto, depois de abrir os olhos, a interface ainda pairava bem na frente dela. Alice, você está bem? Luna saiu correndo do quarto com uma varinha na mão. Ela pensou que algo havia acontecido ou, pior, que o Undelord havia voltado. Mas então ela viu Alice olhando fixamente para o ar vazio. Ali. Se. Eu sou Shinebreaker. Alice disse com uma expressão estupefata. O quê? O queixo de Luna caiu. Desde quando? Desde agora. Alice tentou abrir o inventário, e funcionou. Ela pegou todas as coisas necessárias para a cerimônia e as colocou na mesa na altura dos joelhos. Como isso é possível? Luna perguntou porque sabia o quão louco isso soava. Alice não tinha os ingredientes para Adrian Potion e não tinha como entrar no Witch Online a partir daqui. Foi como se suas correntes tivessem se quebrado do nada. Ela nem sequer teve um legado. Depois de fechar o inventário, Alice verificou suas estatísticas com indiferença antes de congelar. Legado, Deus primordial do tempo, classificação do legado, divino, eu tenho um legado. Alice cobriu a boca surpresa e agora entendi o que era o estranho fenômeno de parar o tempo. Foi tudo culpa dela. Ela se virou para Luna com um sorriso enorme. Eu tenho o legado do Deus primordial do tempo. Luna sentou ao lado dela e esfregou seu ombro suavemente. Se bem me lembro, esse é o legado de Jonas. Quando ele deu esse legado para você? Você se lembra de conhecê-lo? N não. Alice balançou a cabeça. Mas, eu poderia ter falado com ele. Uma vez fiz a cerimônia por curiosidade e acabei entrando em contato com uma pessoa. Eu pensei que era Deus, mas algum Deus menor, porque o jeito que ele agiu foi bem louco. Eu não sabia se ele estava feliz por finalmente falar com alguém ou animado em me ver. Foi uma experiência estranha. Deve ter sido Jonas. Luna assentiu. Alguns deuses não dão seus legados imediatamente e verificam se aquela pessoa era digna. Acho que você passou no teste e, por causa da guerra, ele decidiu lhe dar o legado e, por algum motivo, suas correntes também se quebraram. Alice assentiu com um pouco de entusiasmo e então voltou-se para os itens. De qualquer forma, vamos fazer a cerimônia. Não vou deixar um Undelord fazer mal a mais ninguém. Luna assentiu com um leve sorriso e usou os palitos de fósforo para acender a vela enquanto Alice usava o pó para desenhar um pentagrama ao redor da vela. Ela então pegou a cruz e a segurou perto de seu coração. Ó Deus, responda ao meu chamado. Eu tenho notícias terríveis. Undelord não está do nosso lado. Repito, ele não está do nosso lado. Ele tentou matar a mim e a Luna, a portadora do legado de Hecate, e desejo que você espalhe a mensagem ao Deus primordial Jonas. Diga que é do sucessor dele, por favor. Ela então abriu os olhos e disse, ninguém respondeu, mas espero que minha mensagem seja ouvida por alguém. Luna assentiu suavemente e abraçou suas pernas. Ó Deus, responda ao meu chamado. Eu tenho notícias terríveis. Undelord não está do nosso lado. Repito, ele não está do nosso lado. Ele tentou matar a mim e a Luna, a portadora do legado de Hecate, e desejo que você espalhe a mensagem ao Deus primordial Jonas. Diga que é do sucessor dele, por favor. Uma voz de som etéreo ecoou na mente de um certo homem e soou muito familiar. Alice. Isaac olhou ao redor na paisagem carbonizada, e aquela certa voz,
pertencente à sua irmãzinha, lentamente desapareceu. Ele então se lembrou da mensagem e seu rosto ficou frio. O Deus que ouviu a mensagem foi o recém-coroado Deus da morte e da vida, Isaac Telok. Witch Online capítulo 673 Fronteira da realidade. Os demônios têm estado muito quietos ultimamente. Os deuses estavam conversando no salão da Legacy Company. Eles estavam prontos para defender a cidade a qualquer momento, então nenhum deles perdeu a concentração, nem por um momento. Deus Zeus e Deus Odin estavam sentados ao redor de uma mesa redonda junto com outros deuses importantes, como Ares, Apolo, Poseidon, etc. No entanto, mesmo estando todos concentrados, eles não notaram uma pessoa passando por eles. A pessoa parecia transparente, como se estivesse vestindo um manto invisível. Ninguém percebeu nada, como se ele não existisse. Ele era um Underlord, que caminhava dentro das fronteiras da realidade. Isso tornava impossível porque ele não estava dentro da realidade conhecida, então não era diferente de não existir. Ele subiu as escadas, pois não podia interagir com nenhum objeto, caso contrário, seria pego rapidamente. Assim, ele subiu correndo a escada e, depois de 10 minutos, chegou ao último andar. Era quase como correr uma maratona, mas ele não parecia nem um pouco exausto. Ele saiu da escada, entrou nos corredores vazios e caminhou até a última porta no final do corredor. Ele podia sentir flutuações no ar. As flutuações eram como bolhas, e um Underlord fazia de tudo para evitá-las. Se ele tocasse uma bolha, os deuses primordiais o encontrariam porque essas bolhas eram manifestações físicas de sua aura. Ninguém mais foi capaz de vê-los, nem mesmo os deuses primordiais. Só era acessível por um Underlord Erebus. Um Underlord cuidadosamente colocou a mão na maçaneta da porta, abriu uma brecha e se esgueirou para dentro da sala. Ele então fechou a porta lentamente e tentou não fazer barulho. A porta se fechou lentamente com um clique suave, e apenas Arthur ouviu o som, já que todos os outros estavam ocupados pelos monitores. Ele se virou para olhar para a porta com uma careta, mas rapidamente voltou para os monitores depois de não ver nada. Um Underlord foi para o canto mais distante da sala e ouviu silenciosamente a discussão. Lá, Aether apontou para um dos monitores. Ele mostrou um vídeo de um drone, que pairava logo acima de uma terra desolada com solo queimado e congelado. As montanhas foram niveladas ao solo e o meio ambiente foi totalmente destruído. Foi como se uma batalha entre dois titãs acontecesse ali. O que diabos aconteceu lá? Arthur levantou-se e olhou com fascinação. Gaia franziu a testa e bateu suavemente no ombro de Aether. Eu vi algo na direção do oeste. Mova o drone para lá. Aether assentiu enquanto segurava o controlador do drone. Ele voou cuidadosamente para o oeste enquanto o monitor mostrava mais da destruição. Não parecia haver nada de especial. No entanto, todos eles viram uma pessoa, que parecia uma pessoa, deitada no chão com pele queimada. O drone voou mais perto até ficar apenas 2 metros acima da pessoa. O cadáver de Satanás apareceu em uma visão. E isso é Satanás. Shiva ficou de pé em descrença. Seu terceiro olho se abriu e adicionou imensa pressão à sala. Às vezes, quando ele perdia o controle, ele também perdia o controle de seu terceiro olho. Nos piores momentos, sua perda de controle pode levar à destruição da realidade. Mas ele aprendeu a controlar suas emoções bem o suficiente para se acalmar rapidamente. O terceiro olho logo se fechou. Como isso é possível? Urano perguntou com uma careta. Quem o matou? Set ou Caos? Eu não. Uma porta se abriu de repente e Chaos entrou direto na sala. Eu também estive aqui em meus aposentos. Seto então? Ela está lutando contra o Leviatã, até onde eu sei. Aether esfregou o queixo com uma careta. Além disso, não acho que Seto possa derrotar Satanás em terra seca. Satanás tem uma vantagem absoluta em terra firme, e não acho que nenhum de nós possa derrotá-lo em termos de poder de fogo puro. O lindo rosto de Gaia mostrava uma expressão misteriosa. Ela estava honestamente surpresa e curiosa.
Enquanto o resto dos deuses primordiais franziam a testa e davam suas ideias, Undelord olhava solenemente para o monitor. Ele está morto. Ele não era o segundo demônio mais forte no papel. Achei que os demônios destruiriam os deuses sem esforço, mas porque parece que eles estão perdendo. Erebus cometeu um erro ao escolher o lado deles. Devo fugir enquanto posso. Bem, uma coisa é certa. Aether suspirou e olhou para o resto. A morte de Satanás é o maior ponto de virada nesta guerra. Os demônios podem não estar cientes de sua morte ainda, então este pode ser um bom momento para lançar um contra-ataque. No que você está pensando? Cronos perguntou. Aether olhou para as telas e sorriu. Arthur, traga todos os capacetes VR míticos que você tem na loja. Estamos voltando para o IT Online para torná-lo nosso novamente. O rosto de Arthur sorriu e ele imediatamente assentiu. Ele contatou por telefone sua secretária, Emilia, e o restante dos funcionários para trazer todos os capacetes míticos VR. Diga aos jogadores que precisamos da ajuda deles. Aether cruzou os braços. Podemos não conseguir entrar no jogo, mas os jogadores podem e temos que deixar que eles conquistem o planeta para nós. Tudo bem. Undelord ouviu tudo com uma expressão sombria. Você acha que eu permitiria que você fizesse isso? HMPH, é hora de eu voltar e contar a eles o que descobri. Eles terão tempo suficiente para pensar em uma armadilha e usar os poderes de distorção da realidade de Erebus para matá-los dentro do jogo. Ele saiu da sala assim que os funcionários chegaram com caixas de capacetes VR, desceu as escadas e logo saiu do prédio. Havia uma nave esperando por ele na floresta, e foi pilotada automaticamente para levá-lo direto para a nave de Lúcifer. Ele logo deixou o paraíso branco, entrou na floresta e encontrou a nave espacial, que tinha espaço suficiente para 3. Depois de ligar a nave, o piloto automático começou a funcionar e a nave começou a subir lentamente em direção ao céu. No entanto, então uma voz veio de trás dele. Encontrei você. Undelord virou a cabeça e viu um homem familiar de cabelos brancos passando por uma fenda da realidade. Como diabos ele me encontrou? Ainda estou me escondendo na fronteira da realidade. Witch Online capítulo 674 A alma maligna do Undelord. Isaac saiu da fenda e se lançou para frente enquanto tentava agarrar Undelord pelo colarinho. Mas Undelord rapidamente colocou paredes de realidade para protegê-lo e pensou que eram suficientes para parar o homem de cabelos brancos porque eram quase indestrutíveis. Seu tolo, você não é páreo para mim. Undelord caiu na gargalhada. Eu já quebrei minhas correntes, e com a ajuda do Erebus, já estou acima do nível 800. Você não é nada comparado a mim e veio até aqui apenas para morrer. Cala a boca, mortal. Isaac formou um punho e deu um soco na realidade. As paredes quebraram como vidro fino. Impossível. Undelord gritou e foi agarrado pelo colarinho por uma mão de aparência robusta. Sua mente gritou para escapar porque se ele não escapasse agora, ele morreria. Fuga. Undelord gritou, e a mão de Isaac escorregou estranhamente, como se estivesse coberta de sabão. Undelord rapidamente pulou pela janela da espaçonave e abandonou seu veículo de fuga, embora fosse sua única maneira de alcançar os demônios. Mas, não era a única maneira de se comunicar com ele. Ele imediatamente percebeu que Isaac também estava mais forte do que nunca. Ele não era um tolo. Todo mundo que podia quebrar a realidade com um único soco não era normal. Portanto, ele decidiu escapar o mais rápido que pôde. Depois de pousar no chão, ele se lançou para frente em direção à floresta próxima. No entanto, então flashes de luz verde apareceram diante dele, e Isaac apareceu do nada. Seu punho já estava formado e voava direto para Undelord. Fraco. Undelord estalou os dedos e o soco de Isaac ficou subitamente 100 vezes mais fraco. No entanto, ele ainda terminou seu soco e acertou bem na bochecha de Undelord. Smack. O único soco arremessou Undelord para trás com imenso poder, quase como se tivesse sido atingido por uma marreta. Ptui. Dentes voaram da boca de Undelord enquanto ele ainda se perguntava o que havia acontecido. Ele deixou o soco mais fraco,
Mas ainda assim foi quase forte o suficiente para nocauteá-lo. O que há com a força louca dele? Isaac foi até ele e baixou a perna na coxa de Undelodd. Craque! Um estalo suave ressoou da coxa de Undelodd quando um dos ossos quebrou. Ah! Undelodd gritou de imensa dor. Curar. Os ossos quebrados cicatrizaram rapidamente, mas Isaac agarrou seu braço, torceu e arrancou de seu corpo. Uma fonte de sangue jorrou do cotoco do braço de Undelodd. A dor era insuportável e ele quase desmaiou. Essa era a diferença entre lutar no It Online e na vida real com sua habilidade. No It Online, ele poderia infligir dor aos outros, mas não sentiria nada. Mas, na vida real, ele podia sentir dor, e seus poderes de distorcer a realidade não mudariam isso. E, antes de conseguir pronunciar outra palavra, Isaac cobriu a boca e quebrou a mandíbula com um aperto forte. Seu sangue escorria por sua boca como uma cachoeira carmesim. Sua mandíbula balançava sob a boca de uma maneira extremamente assustadora, e todos podiam ver os dentes quebrados, a língua comprida e as profundezas de sua língua. Undelodd soltou palavras indescritíveis enquanto gritava e chorava ao mesmo tempo. Ninguém conseguia entender o que ele estava dizendo. Ele poderia usar seus poderes de distorção da realidade para curar seus ferimentos sem falar em voz alta, mas estava com muita dor para pensar direito. Isaac então esmagou o pé na perna esquerda de Undelodd e a partiu ao meio. A coxa apontava para trás enquanto do joelho até os pés apontava para frente. A dor estava aumentando a níveis desumanos. Você não gosta de dor, mas gosta de infligir dor aos outros. Isaac agarrou Undelodd pelos cabelos e disse friamente, patético. Se você está pronto para infligir dor aos outros, esteja preparado para sentir o mesmo no futuro. Undelodd implorou com os olhos marejados. Pisque uma vez se quiser que eu acabe com sua dor. Isaac moveu a cabeça de Undelodd para mais perto dele. A princípio, Undelodd sentiu-se esperançoso e quase piscou, mas então captou o significado oculto. Pisque uma vez e eu vou acabar com você. Os olhos do Undelodd se abriram com a angústia piscando em seu rosto. Ele ainda não queria morrer. Havia sonhos e desejos que ele ainda queria realizar. A dor pode ser inimaginável, mas ele ainda não perdeu o senso de razão. Ao mesmo tempo, suas feridas começaram a cicatrizar lentamente quando o pânico acordou. No entanto, Isaac imediatamente quebrou a perna novamente. Arrancou o novo braço e quebrou a mandíbula. Os gritos do Undelodd reverberaram no ar vazio. Pisque uma vez e acabarei com sua dor. Isaac manteve contato visual enquanto olhava para os olhos lacrimejantes e cheios de dor. Undelodd estava tentando desesperadamente manter os olhos abertos, mas depois de um minuto, as pálpebras estavam lentamente se movendo para baixo. Seus olhos já estavam vermelhos brilhantes. No entanto, após um segundo minuto, suas pálpebras finalmente se fecharam. Muito bem. Isaac agarrou Undelodd pela garganta enquanto ele tentava implorar com os olhos. No entanto, o deus recém-coroado não se importou. Undelodd machucou Luna, tentou matar ela e sua irmã, então até tentou trair toda a raça humana por causa de seus objetivos egoístas. Craque. Com uma única torção, o pescoço de Undelodd quebrou e não importa o quanto ele tentasse usar seus poderes de distorção da realidade, ele não poderia se defender contra a morte. Se fosse qualquer outra pessoa, ele poderia ter usado os poderes de distorção da realidade para curar seu corpo a tempo e sobreviver por mais tempo. No entanto, Isaac era a personificação da morte, então ele poderia matar quem quisesse. Mesmo que a realidade mudasse, não mudaria esse simples fato. O corpo sem vida de Undelodd caiu no chão, com seu sangue carmesim manchando o chão. Isaac encontrou um lugar para se sentar e olhou para o cadáver. Ele poderia ter dado a ele uma chance de reencarnar sem memórias ou guiar sua alma para a vida após a morte, mas não fez nada disso. Ele apenas soltou um suspiro e fez a alma desaparecer de uma vez por todas. A alma era negra como o breu e não como uma alma comum, que era branca. Estava totalmente manchado pela energia do mal. A alma humana não pode ser tão má. Erebus deve tê-lo corrompido,
E se a alma tivesse entrado na reencarnação, ele provavelmente teria se tornado um indivíduo extremamente mau. Underlord perdeu tudo por causa de sua ganância pelo poder. Witch Online capítulo 675 Retorno ao Witch Online. Toc toc. Uma batida retumbante ecoou nas ruas. Um homem de armadura com uma caixa debaixo do braço estava parado diante de uma porta de madeira. Rangido. A porta foi aberta lenta e cuidadosamente. Duas belas mulheres espreitavam pela fresta da porta e olhavam com cautela para o homem de armadura. Entrega dos deuses. O homem de armadura disse com sua voz mecânica e colocou a caixa na soleira da porta. Ele então se virou e saiu. Os prédios ao redor também foram visitados pelos blindados, entregando as caixas. Luna e Alice levaram a caixa para dentro do prédio e a colocaram na mesa de jantar. Eles abriram com uma faca e viram 4 capacetes míticos VR no fundo da caixa. Capacetes VR. Luna então viu que também havia uma carta manuscrita. Ela abriu e leu em voz alta para que Alice pudesse ouvir. Estamos iniciando um contra-ataque. Estamos deixando para vocês, jogadores, entrar no Witch Online e exterminar todos os demônios. Não vamos mentir para todos vocês. Pode ser extremamente perigoso, e vou deixar para você escolher se vai participar ou não. Luna baixou a carta e olhou para Alice. Eles não falaram uma palavra, pegaram os capacetes VR e foram para o quarto. Espero que tenham aprendido sobre o Underlord. Luna disse enquanto se deitava na cama. Ela posicionou o capacete de realidade virtual em volta da cabeça e sentiu o macacão envolver sua figura delicada. Tenho certeza que sim. Alice deitou ao lado dela e colocou seu capacete VR. Senti que alguém recebeu a mensagem. Se eles fossem hostis, eu teria me machucado, mas eles não eram. Estou confiante. Luna suspirou suavemente e assentiu. Ela então apertou um botão, fez login em sua conta e entrou no Witch Online com Alice. Yawn. Asmodeus soltou um bocejo estrondoso enquanto tentava enxugar o cansaço. Tão chato. Então, faça algo útil, seu bastardo preguiçoso. Mammon falou com uma voz profunda. Os Lordes Demônios ouviram em silêncio enquanto tentavam mascarar sua presença para não perturbar os reis. Estou com sono. Asmodeus olhou para Mammon com um sorriso malicioso. Eu vou dormir. Mammon olhou como Asmodeus de repente começou a flutuar para longe do Four Seasons. Onde diabos você está indo? Eu me pergunto se a cama de Zeus é macia. Asmodeus pensou em voz alta enquanto pairava em direção ao distante mundo do branco. Me ligue quando algo bom estiver acontecendo. TSK. Mammon não gostou nem um pouco de Asmodeus. Ele era preguiçoso, movido pela luxúria e inútil em muitos aspectos. No entanto, em uma luta, ele era um dos maiores aliados que alguém poderia pedir. Na nave principal, Lúcifer abriu os olhos fechados e olhou friamente para o trêmulo Erebus. Você ouviu falar dele? Ele não. Erebus cerrou os punhos. Underlord, seu bastardo inútil, onde você está? Entre em contato com ele, agora. A voz de Lúcifer era fria o suficiente para congelar o próprio inferno. Os demônios tremeram em seus assentos. Erebus balançou a cabeça e rapidamente fechou os olhos. Ele entrou em seu subconsciente e tentou encontrar a conexão com o Underlord que estava ligada à sua alma. No entanto, depois de procurar por um minuto, ele não conseguiu encontrar a alma negra em lugar nenhum. Cadê? A expressão de Erebus caiu. Ele está morto. Isto é impossível. Eu ainda devo ser capaz de encontrar sua alma e trazer um Underlord de volta à vida. Mas, por que sua alma se foi completamente? Depois de abrir os olhos, ele viu os olhos infinitamente frios de Lúcifer. Os lábios de Erebus se contraíram e ele abaixou a cabeça para não ver sua expressão mentirosa. Underlord disse que ainda está no processo de descobrir o que aconteceu com Satanás. Lúcifer zombou e voltou para as janelas. Diga a ele para se apressar. Sim, senhor. Erebus fez uma reverência e deixou o convés de comando com passos apressados. Sua figura sorridente imediatamente se transformou em pânico. Underlord, seu bastardo inútil, você me condenou.
Uma sombra se moveu pelas paredes enquanto passos lentos e constantes ecoavam pelo prédio. A mão das sombras tocou uma maçaneta e abriu uma porta para a sala onde duas belas mulheres estavam deitadas uma ao lado da outra com os ombros se tocando e capacetes VR enrolados em suas cabeças. A sombra entrou no quarto e parou ao lado da cama. Seu rosto apareceu lentamente à vista enquanto a luz do teto brilhava em seu belo rosto. Isaac olhou para sua namorada e irmã em silêncio. Ele poderia finalmente relaxar depois de ver que eles estavam bem. Ele tocou suavemente a bochecha de Luna e deu um beijo em seus lábios. Seu corpo se contraiu levemente, quase como se ela tivesse sentido o beijo. Isaac cutucou a bochecha de Alice e fechou a porta atrás de seu sair do quarto. Ele caminhou lentamente em direção à porta da frente até que viu a caixa aberta na mesa de jantar. Ele checou o interior e viu dois capacetes VR. Isaac acariciou os capacetes VR e viu uma carta manuscrita aberta sobre a mesa. Ele curiosamente verificou e leu em voz alta em sua mente. Depois que ele terminou de ler, ele olhou para os capacetes VR, pegou um deles, sentou-se em uma cadeira reclinável na sala de estar e posicionou em torno de sua cabeça. O macacão envolveu seu corpo como um cobertor quente e então ele apertou o botão. Isaac lentamente fechou os olhos e entrou no It Online. Xexus, pegueu. Amor gritou enquanto cortava uma horda de demônios como se fossem feitos de queijo suíço. O corpo de Xexus disparou para a frente como um raio e imediatamente pegou um dos demônios que escapavam. Seu punho rasgou o cadáver demoníaco e deixou para trás uma bagunça sangrenta. Ainda havia um grande número de demônios em cada reino do It Online. A enorme rachadura no céu parecia perigosa, especialmente porque era usada por demônios. Os demônios voam para cima e para baixo pelas rachaduras a cada minuto que passa. Depois que a guerra começou nas 4 estações, o resto do exército dos demônios chegou do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo céu. Ainda havia muitos outros lugares governados por demônios que ainda não tinham o nome de céu porque não havia ninguém forte o suficiente para governá-los com mão de ferro. Pelo menos 2 deles acabariam nas mãos de Erebus e Tartarus. Havia facilmente vários milhões de demônios no mundo do branco. Os jogadores estavam em desvantagem. Amor, Xexus e Noelle estavam lutando em um reino de verão, em um lugar perto da floresta do desconhecido. Era um lugar com grande pastagem, que parecia chegar até o horizonte. No entanto, atualmente estava cheio de cadáveres de demônios. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.